Hola, muy buenos días. Hoy nosotros tenemos nuestra quinta reunión, en realidad, nuestra quinta sesión virtual. Y el tema de hoy es sobre equidad en salud. Pero, en específico, vamos a abordar cómo hacemos la indización cuando hay artículos o documentos que que tratan de grupos específicos. Por ejemplo, salud del adolescente, ancianos, mujeres. Y hoy día nosotros vemos también muchos documentos que tienen el público de LGBT como tema principal. ¿Bien? Entonces, como siempre, nosotros vamos a tener nuestra facilitadora principal, que es Mariana Conceição. Aquí está. Y aquí al lado está Ana Lúcia Vigili, que también trabaja juntos. Siempre también, a las dos son las principales responsables por la creación de los contenidos, de la tarea y de la corrección de los ejercicios que ustedes realizaron. Entonces, primero me gustaría agradecer muchísimo por siempre estar aquí con nosotros de DIREME y nos dar esta seguridad del contenido bien hecho. ¿Está bien? Es siempre un gusto. Qué bueno. Muy bien. Entonces nosotros ya vamos a empezar. Déjame ver que hay, solo para empezar y no dejar dudas aquí, cuando hay interrogatorio. Ah, qué bueno. Evelyn dijo que se escucha. Entonces, gracias. Ah, aquí, es porque estoy viendo que hay preguntas de algunas personas aquí antes del inicio. Hay otras preguntas aquí, déjame ver aquí. Gracias. Ah, creo que estaban preguntando si se escuchaba. Sí. Ah, qué bueno, qué bueno. Ay, gracias. Entonces, se escucha, gracias. Muy bien. Entonces, creo que es esto por ahora. A todos ustedes. ¡Hola, María Antonia! María Antonia de Paraguay, estoy viendo aquí. Es que he volvido de Paraguay ahorita, ¿no? Esto es por esto. Déjame ver. Si se escucha, buen día. Muy bien. Entonces, vamos a empezar la sesión ya con la presentación de María Amalia. Y ahí, al final, ustedes también, durante la sesión, ustedes ya pueden incluir aquí preguntas en el chat. Voy a cerrar aquí la pantalla de chat. Ahora tenemos 32 conexiones. Estoy viendo aquí que muchos estaban contestando a Analia y a Ana Lúcia sobre el sonido, ¿no? Entonces está bien. Creo que por todo lo que fue contestado aquí en el... Iba a hacer esto ahora. Me he acordado. Ana Lúcia, ¿dónde está? En el inicio, ¿no? Aquí. Ana Lúcia también está aquí. Make pena está en el inicio. Aquí está. Ahora, muy bien. Entonces estamos listos para empezar. ¿Sí? Muchas gracias entonces. Y por lo que veo aquí, todo está bien en el chat, que no hay dudas ya para empezar. Muchas gracias y hasta pronto. Al final volvemos aquí. Gracias. Decidiu olhar. Por que está? Share. Déjame ver aquí. No, está cierto. Aquí está. Aquí está. ¡Listo! Olá, bem-vindo a todos. Esta es nuestra quinta sesión. El tema, como Sueli dijo, equidad en salud. Vamos apresentar as categorias e regras de indização, segundo a metodologia LILAC, para a indização de documentos desta área. Equidade em saúde com enfoque em los grupos de adolescentes, ancianos e mulheres e LGBT. Veremos a
produção e definições, categorias DEX específicas, descritores específicos e relacionados, e depois Ana vai apresentar a tarefa, dar explicações sobre a tarefa 5. A indicação de documentos sobre equidade em saúde deve ter em conta, assim, de uma maneira general, buscar representar com descritores aspectos de equidade como acesso aos serviços de saúde, políticas públicas de saúde, cobertura, términos relacionados, por exemplo, inequidade em saúde, e grupos específicos. E vamos falar de los grupos que especificamos nisso. A Agenda 2030 das Nações Unidas, que contém 17 metas, na terceira, que é saúde e bem-estar, tem a seguinte informação: garantizar uma vida sana e promover o bem-estar para todos em todas as idades. E lá, meta 5, igualdade de gênero, é lograr a igualdade entre os gêneros e empoderar a todas as mulheres e as niñas. O DEX de 2018 contém 63 novos descritores agregados basados em los temas claves gênero, equidade, direitos humanos, etnicidade, e pusimos acá esses descritores. E está em desenvolvimento outros temas como acesso universal à saúde, cobertura universal da saúde e saúde. Equidade em saúde, definição. Segundo a Organização Mundial de Saúde, implica que, idealmente, todos deveriam ter uma oportunidade justa de alcançar seu pleno potencial de saúde e que nadie deveria estar em desvantagem para lograr este potencial. Equidade, las categorias. Equidade em saúde pertence à categoria de atenção em saúde, que é uma categoria MESH e DEX, ou seja, del Medline e de Lilacs, e em saúde pública, que é solo de DEX, solo para a indicação Lilacs ou seguir a metodologia Lilacs. Esta categoria de saúde pública possui termos específicos de equidade em saúde. Então, a indicação Lilacs em este tema se queda mais completa. Podemos notar alguns artigos indicados em Medline que estão com justiça social ou outros termos, porque eles não têm esses termos específicos do DEX. E a indicação é feita combinando termos destas categorias com termos de outras categorias. Aqui temos a figura do término equidade. Ele é um término solo del DEX. Aqui temos, na categoria, ele enlace para os términos específicos. A definição e os términos relacionados. Por que temos que ver os termos relacionados? Porque o documento, a vezes, está falando de equidade e saúde e falou um pouco de pobreza, por exemplo. Então, vou indicar como secundário, se é só uma informação importante, mas não é tema principal.
tiene los calificadores acá. Aquí las dos categorías de salud pública, las dos ramas, que está em poblação, está abaixo de poblação, e também abaixo de demografia. E, mais específico, tem direitos de las minorias e equidade em acesso ao água. Equidade em saúde, agora, o descritor index, os sinônimos, categorias. Então, acá temos categoria N, que é atenção em saúde, que é MESH e DEX. E SP, que é saúde pública, que é solo del DEX. Pero, a definição, importante ver, a definição se está de acordo com o tema do documento e mirar os relacionados. Pode ser que abre um pouco de inequidade, ¿sí? E os qualificadores permitidos. Aqui, a hierarquia. Todos estão escutando bem. Temos a atenção de saúde e aqui, equidade em saúde. Notem que equidade em saúde não tem a sinal de adição, ou seja, ele não tem descritor específico em esta hierarquia. Tem acessibilidade aos serviços de saúde, ele está abaixo de acessibilidade aos serviços de saúde. E dentro, mais arriba, prestação de atenção de saúde. Um exemplo de um documento indicado com o título Tendências em la equidade em saúde em Costa Rica. Descritor primário, equidade em saúde com o calificador tendência, que é um calificador permitido. E como está tendência em el título, e Costa Rica como secundário. Eu vou aproveitar e falar mais uma vez sobre a importância de indicar o país ou a região geográfica como secundário quando está em destaque em el título e objetivo, ou quando é um documento sobre epidemiologia, com o tema epidemiologia. Aí é importante. Fora isto, não é necessário. Se o estudo foi feito no hospital municipal ou hospital general de Argentina, Chile, não sei, Brasil, um determinado lugar, está lá em métodos, claro, pero não está em objetivo, não está em el título, e o descritor também não disse para especificar geograficamente. Então, não é importante a localização. Equidade, outro exemplo, equidade em reformas de los sistemas de saúde em Latinoamérica. Equidade em saúde, primário, e o descritor reforma de la atenção de saúde. E América Latina, secundário. Humanos. Agora, inequidade. Aquele descritor que vimos que era relacionado à equidade em saúde. Aqui, e agora vamos mostrar ele. Por sua vez, tem relacionado a equidade em saúde e pobreza, condições sociais. Sim? É usado para quando habla, que é sinônimo de desigualdade social.
E que mais? Os calificadores. Outra atenção que devemos ter, quando elegirmos um calificador, sempre aceder o enlace aqui e ler se esse calificador é adequado para a discussão de meu documento, para a indicação. Por exemplo, se estiver falando de história, vou ler, é história, ele falou de história. Se é economia, vou ler, o que é economia? Então, sempre ler. Exemplo, desigualdade social em prevalência de enfermidades crônicas latino-americanas. Inequidade social, enfermidades crônicas. Aqui ele vai primário, nós vimos na sessão do ano passado, que era um descritor que generalmente é secundário. Ele só é indicado quando é tratado como tema general, que é o caso. E por que epidemiologia? Por que o calificador epidemiologia? Alguém sabe? Porque o descritor prevalência, vamos já ver esse descritor em index, que diz prevalência. Prevalência. Estou só para quedar mais dinâmico. Vamos mirar a nota de prevalência e ler a nota de indicação. Primário solamente general, coordine como secundário com a enfermidade, com o calificador epidemiologia como primário. Quando diz coordine, é para indicar-lo como secundário. Sim? Já temos o calificador e, ademais, prevalência com a barra é sinônimo de epidemiologia, como já vimos anteriormente. Sim? Hago a búsqueda com a barra. Volvendo, então, pusimos prevalência secundária e América Latina, não se olvide, no caso de epidemiologia, a região geográfica também é indicada com o calificador de epidemiologia. Agora, sobre denominações de grupos. Essa categoria de DEX é uma categoria DEX e MESH. Contém descritores que representam pessoas como indivíduos e como membros de um grupo. Estes grupos são aqueles em que o ênfase está em el indivíduo e para o qual não existe descritor específico. É uma categoria bem ampla. Acá pusimos alguns descritores, pero hay más. Si tiene curiosidad, puede mirar en index, verán que es bien amplia. La categoría que es solo de DEX, salud pública, también tiene algunos descriptores, que está abajo de personas. Um exemplo, enfermidades relacionadas ao trabalho de las enfermeiras. Descritores primários, enfermidades ocupacionais, enfermeiras, humanos e femininos, enfermeiras. Outro exemplo, alcoolismo em médicas. Também feminino, humanos e femininos, nos pré-codificados. Descritores primários, alcoolismo e médicas mulheres.
Por que temos que pôr humanos? Se disse mulheres, já sei que é feminino, pongo só o feminino. Não, temos que pôr humano para especificar a búsqueda. Sempre repetimos isso, a indicação, tudo que indicamos aparece na base de dados. Se não indicamos, não aparece e não será recuperado por aquele término. Pré-codificados versus descriptores primários. Descriptores pré-codificados, recordando, são grupos de idades que vão desde recém-nascido hasta anciano de 80 ou mais anos. Acá temos a aba. Estas idades são indicadas como primário em raros casos. E é quando a pessoa é referida em seus aspectos social, sociológico, psicológico, político, cultural ou econômico. Aqui temos o grupo de adolescentes. Este término é usado quase sempre como pré-codificado. Por quê? Há vários descritores já listos para a indicação, ou seja, pré-coordenado. Exemplo, desenvolvimento do adolescente, medicina do adolescente, saúde do adolescente, psicologia do adolescente, embaraço em la adolescência. Vamos ver alguns exemplos. O uso de marihuana por adolescentes. O descritor, conduta do adolescente. Abuso de marihuana. Humanos e o pré-codificado adolescente. Porque eu usei um descritor que era pré-coordenado de adolescente. Pero é necessário pôr adolescente como pré-codificado. Outro aspecto psicológico dos adolescentes. Este eu vou mostrar em index. Eu vou tentar pôr, porque puedo pensar que puedo pôr o qualificador adolescente. O calificador psicologia em adolescente. Será que puedo? Vou ao DEX e intento. Está um pouco lento. Mira, não está disponível só fisiologia e legislação. E acá, pré-coord, ou seja, pré-coordenado, adolescência, psicologia, use psicologia do adolescente. Por isso que temos que ver sempre, principalmente se não estou usando o programa de indicação. Então, psicologia do adolescente, humanos e adolescentes. Agora, sobre o anciano. Também usado, é pouco usado como primário, ancianos solito. Porque há outros descritores, como se diz, pré-coordenados. E é usado como primário quando é aspecto social, tratado como aspecto social, psicológico, sociológico e cultural. Exemplos, atitude do adulto maior frente à muerte. Atitude frente à muerte, que é um término da categoria de psicologia e psiquiatria. Quando estou indicando, por isso que é importante também, además de ler a nota, mirar a hierarquia. Essa hierarquia me dá a informação, a ideia que
área que é uma área de psicologia, então se está falando de psicologia do anciano. E não vou mostrar index porque tarda muito. Pero podem buscar index anciano, permite o calificador psicologia, ao contrário do adolescente. Então, nesse caso, os precodificados não vai anciano. Por quê? Se pusiera anciano aqui, se quedaria duplicado. O programa de indização de Medline, de la NLM, já não deixa o indicador fazer esse erro, porque ele barra essa indização. Então, use como primário anciano, não é necessário poner como secundário ou pré-codificado. Outro exemplo, grupo de apoio a pessoas maiores que sofreram fraudes. Grupos de autoajuda, o descritor fraude, que é um descritor DEX, e anciano primário. Nesse caso, não tem calificador, porque por el título não dá para poner nenhum calificador. E solo humanos como secundário, como pré-codificado. Agora, mulheres. Este descritor é indicado como primário, também como quando tratados com entidades culturais, psicológicas, sociológicas, políticas e econômicas. Quando indicar mulheres, sempre agregar os pré-codificados humano e feminino. Pré-codificado feminino refere-se a aspectos anatômicos, fisiológicos e sexuais. E, por falar em sexuais, há um descritor, fatores sexuais, que é bastante utilizado em los artículos. Quando indicar esse descritor, agregar feminino ou masculino, a vezes ambos. Na maioria das vezes ambos, porque acho uma comparação. Aqui temos lá as categorias. Categoria de saúde pública. Sim. Há vários termos específicos para mulheres. Aqui pusimos destacamos alguns. Saúde de las mulheres e violência contra as mulheres, que pertence à categoria de saúde pública e atenção em saúde. Na categoria M, que vimos anteriormente, há específico dentro do descritor mulheres. Tem 5 descritores específicos. Um exemplo saúde das mulheres em América Latina. Não vou indicar saúde e mulher, porque existe o término saúde de la mulher. E descritor secundário, América Latina. Porque está em el título. Humanos e feminino. La violência contra as mulheres, com o subtítulo Adaptação Psicológica. Descritores primários, mulheres maltratadas, com o calificador psicologia. Por quê? Porque esse outro descritor já não é necessário ver a hierarquia, porque já está em ele descritor psicológico, na adaptação psicológica. Humanos e femininos. Feminino. Alguma dúvida? Está bem? Todos estão seguindo? Também, ao final, podem fazer perguntas. Mulheres embaraçadas. Indicado quando primário, solamente quando visualizados como entidades culturais, psicológicas ou sociológicas.
E quando indizar mulheres embarazadas, agregar os pré-codificados humanos, feminino e embaraço. Sim? Percepção de mulheres embarazadas acerca de los consejos nutricionais durante a gestação. Aqui temos dois descritores da categoria de psicologia e psiquiatria, que é consejo e percepção. Então, mulheres embarazadas, porque permite o calificador psicologia, pongo este calificador. E nutrição pré-natal. E também falou um pouco lá de conhecimentos, atitudes e práticas, aí podemos indicá-lo como secundário. Humanos, femininos e embaraço. Agora, o grupo LGBT. Se refere a lesbianas, gays, bissexuais, transexuais, queers, intersexuais e outras populações. É uma definição del DEC. Os documentos em este tema são indicados com o descritor minorias sexuais e de gênero, com exceção de los transexuais, que há um descritor específico. O término está em la categoria M e pode ser usado em coordenação. Equidade em saúde de pessoas lesbianas, gays, bissexuais e trans em Latinoamérica e Caribe. Equidade em saúde, minorias sexuais de gênero, América Latina, região do Caribe, as duas regiões, e humano, feminino e masculino. Outro exemplo, lesbianas, gays, bissexuais e transexuais e disparidades em atenção médica de largo prazo. Estudo em um sanatório. Cuidados a largo prazo. Utilização, porque utilização quando há discussão de pouco uso ou muito uso, de acordo com a nota do calificador. Minorias sexuais de gênero, com o calificador psicologia. Disparidades em atenção de saúde. E casas de saúde como secundário, porque estudo em sanatório era só o secundário. Humano, feminino e masculino. Agora, um exemplo de um monográfico, que é uma publicação da UPS. Aqui tem o enlace, se alguém quiser aceder, pode fazer isso. El título por la salud de las personas trans, elementos para el desarrollo de la atención integral de personas trans y sus comunidades en Latinoamérica y Caribe. Acá temos o título, que em esse caso não há um resumo. A maioria dos monográficos não tem um resumo. Podemos ver ao final da introdução, a exemplo dos artigos, pero essa publicação não estava muito bem definido, pusieron todos os capítulos. Então, o que podemos fazer? Retirar os descritores primários do título. Aqui destaquei em azul, saúde, pessoas trans, atenção integral, para verificar se vai primário. Claro, se a nota não disse que é secundário, pongo primário. Secundário aqui é a região, Latinoamérica e Caribe. E aqui eu destaquei
la tabla de contenido. Vamos, porque não é possível ler a publicação na íntegra. Então, veo o que foi discutido por la tabla de contenido, quantas páginas, aqui tem terminologia, definições, determinantes, situação de saúde, que já está no título, determinantes em saúde e obstáculos socioculturais, atenção integral, que já está no título, políticas públicas, abordagem. Mira que esse tem uma boa discussão, várias páginas. Abordagem, adolescência, conformidade de gênero. Esse me chamou a atenção e busquei quantas vezes aparece a discussão sobre gênero. E quedou-se esses descritores primários: saúde de grupos específicos, pessoas transgênero, atenção integral de saúde, com o qualificador organização. Por que organização? Porque aparece várias vezes a palavra estrutura, que é sinônimo de organização, é sinônimo do qualificador organização e administração. Mas o descritor serviços de saúde para as pessoas transgênero. Apesar de não estar no título, nós outras rastreamos o texto, apareceu várias vezes. Então, por el tema primário. E estes descritores secundários: América Latina, região do Caribe, discriminação social, Organização Pan-Americana de Saúde, determinantes sociais de saúde, terminologia como assunto, políticas públicas de saúde, identidade de gênero e direitos das minorias. E humanos, masculino e feminino, porque a nota de pessoas transgênero disse para listar os dois pré-codificados. E não há nenhum tipo de publicação. Recomendações finais, creio que pode falar da tarefa, quer falar agora? Depois, eu vou apresentar a revisão da tarefa 4, que foi a tarefa do mês passado. Hola, voy a hablar ahora de la tarea 5. El enlace no está listo, pero puedo decir algunas palabras. Tendremos 10 ejercicios de selección múltiple. El intento de la tarea es trabajar con los descriptores que a Anália ha dicho: equidade, inequidade, adolescente, anciano, mulher e questões de gênero, así como conocer esses términos em el vocabulário DEX. Entonces, hagan la búsqueda de los principales términos del enunciado y de las alternativas en DEX. Las respuestas de los ejercicios están en las diapositivas y principalmente las respuestas están en DEX. Hagan la búsqueda en el DEX en el índice permutado. Por ejemplo, hay una cuestión sobre violencia contra la mujer indígena. En el índice permutado, escriban la palabra violencia y busquen el término. Y hay preguntas sobre precodificados. Acuérdense de que se habla de personas, entonces es necesario el precodificado antes. Anália ha dicho. La fecha límite para entregar la tarea es
11 de outubro. A pontuação será enviada por correio eletrônico por mim e por Anália. E dúvidas podem ser enviadas em el grupo de red de UBS. É isso. Buena suerte. Agora Anália vai a continuar e vai a falar sobre a tarefa 4. Atenção. Então. Gracias, Ana. Se me olvidou de falar de las recomendações finais, pero está aqui, é só um recordatório, sempre temos que fazer estes passos. Vou cambiar. Não sei se acá. Não sei. Não está? Não está aparecendo? Não, ainda não. Todavia não. Agora sim. Agora? Vamos para aqui, né? Já sim. ¿Se acuerdan que el título era? ¿No prefiere la pantalla llena? También. Sí. El título, Revisión de la eficacia de la acupuntura en el tratamiento de la ansiedad según diagnóstico tradicional. Aqui temos o enlace, eficácia da acupuntura em el tratamento, está em destaque aqui acupuntura e tratamento e ansiedade. Análise do artículo. Primeiramente, eu hice a análise se tinha algum tipo de publicação. Sim, em métodos consta. É um ensaio clínico fase 2. Devo agregar ensaio clínico? Não, porque é um termo general e é para indicar só o mais específico. E artículo original? Não, porque não é um tipo de publicação. É artículo de investigação que tem introdução, material, métodos, resultados e discussão. Ele pode ser um ensaio clínico, pode ser outro estudo. Pero originalidade é esse. O sistema de indicação LILAC, quando não se põe nada, o sistema põe artículo de revista. Não é necessário, quando não lograr pôr qualificador, não põe nada. Pero nesse caso, estava claro em ele método. A maioria foi bem, só alguns que, poucos que se equivocaram. Puseram também estudo de avaliação, não é porque, por a definição do DEX, são estudos que determinam a efetividade e utilidade de processos, personal e equipo. Aqui estava falando de tratamento de enfermidade, então não era. Quais são os pré-codificados? Apenas humanos, porque em esse artículo não falava nem gênero, nem idade. Então, não podemos agregar feminino e masculino, porque não estava no texto.
que devo analisar o título, como sempre recomendamos, para sacar os descritores primários. E o objetivo também. O objetivo é largo, pero destaquei aqui. Objetivo de evaluar sua eficácia em el tratamento da ansiedade. Então, já confirmou que é tratamento e com acupuntura. Para saber se os assuntos estudados, leu o método e aqui também já saco o tipo de publicação. Mira que eu disse, se realizou um ensaio clínico fase 2. E aqui, ó, confirmo que foi eficácia de terapêutica, níveis de ansiedade. E na conclusão, diz, os níveis de ansiedade diminuem com o tratamento. A terapia por acupuntura, então, concluiu, ou seja, era objetivo, estava em método e aparece na conclusão. Sim? Então, não tenho dúvida que é primário. Eu poderia pôr transtorno de ansiedade em lugar de ansiedade, pero o artigo não falou de transtorno. Algumas pessoas tiveram dúvida. A Ana tuvo, Flávio, que tuvo dúvida, pero Ana contestou, creio que ha entendido a diferença. Então, a maioria acertaram, estão todos de parabéns, como se diz, com felicitações, porque a maioria foi muito bem. Estou revisando para solidificar os conhecimentos. Qualificadores usados indevidamente, métodos. Não era método porque não falava de um método novo, de vários métodos de acupuntura. Falava de acupuntura, que é o descritor. Então, indica sem qualificador. Não era utilização, porque utilização é usado para quando o método há uma medição de uso, pouco uso, muito uso. Nota, sempre ler as notas de los calificadores, assim como de los descritores. Há mais descritores primários? Diagnóstico, algumas pessoas puseram, porque estava em el subtítulo. Pero não é porque a muestra, as pessoas já tinham o diagnóstico. E analisaram, a muestra quedou constituída por 50 pacientes com diagnóstico de ansiedade. Então, diagnóstico eles já tinham, então foi um aspecto secundário. E devemos limitar os qualificadores por descritor primário. Apenas um qualificador por descritor como primário. Em raras exceções, vamos usar 2 qualificadores no mesmo descritor. Só quando há uma discussão, metade. Diagnóstico diferencial. Eu não encontrei em el texto diagnóstico diferencial. E se for indicado, ele é um descritor secundário. Medicina tradicional ou medicina tradicional china. Também não foi discutido, apareceu uma vez em el texto e uma vez em la referência. Descritores identificados, secundários. Ansiedade, diagnóstico, como disse, resultado de tratamento. Esse
praticamente todos fizeram corretamente. Autoavaliação. Por quê? Aplicaram um questionário, um inventário, que está em el texto que é de autoavaliação. E se buscamos informação na internet, vamos a ver. E há esse descritor que, por la definição, sirve para representar a discussão. E também pontos de acupuntura. Houve algumas pessoas que puseram meridianos. Não está equivocado, pero pontos de acupuntura é mais específico. Sempre é bom ir à hierarquia. Aqui, diagnóstico diferencial já falei. Medicina tradicional não foi discutido, só mencionado uma vez. Medicina china também não foi discutido. Questionário de saúde do paciente também não foi. E Cuba. Algumas pessoas puseram Cuba, que era importante, mas não estava em destaque nem o título, nem o objetivo. Nesse caso, não é importante. Quedou esta indicação. Ansiedade, terapia por acupuntura. E 1, 2, 3, 4 descritores secundários. Ensaio clínico e certificado humano. E as recomendações de sempre. Alguma dúvida? Qual? Pontos de acupuntura jerarquicamente está bajo terapia por acupuntura. Por isso, não lo utilicé. Juan, pero essa indicação pode ser porque era secundário. Indicaste o mais general primário corretamente e secundário porque alguém pode buscar pontos de acupuntura e se não está em el título, ele não vai indicar como primário, correto? Então, é um descritor importante, pero como secundário. Agora estamos chequeando se há outras dúvidas. Sim. Aqui, nas perguntas e respostas, não há outras dúvidas. Déjame ver aqui no chat se está bem. Chat. Flávio, muito claro, gracias. Eu hice a pergunta porque indicava epidemiologia em um exemplo da apresentação. Alicia, porque tem a palavra prevalência. Muito bem, Alicia. Que bueno, já compreenderam a lógica, não? Bien, outras dúvidas mais? Podemos ver a evolução de todos. Nos quedamos muito contentes em essa tarefa. Espero que vayam bem em la próxima também. E que mais importante que aprendam. A pergunta de Helena, que está digitando. Estamos aguardando, Helena. Tengo una revista que tiene monografías. Isso não é.
Es una revista. Creo que aún me está digitando, ¿no? Debo indizarlas como yo en el ejemplo. Ahí es una cuestión de selección de artículos a indizar, ¿no es? Si yo estoy comprendiendo bien tu pregunta, estas monografías son como resúmenes de los trabajos que fueron presentados en una banca de defensa, ¿esto? No sé si estoy comprendiendo bien la pregunta. Pero si son resúmenes o como una recensión, ahí no hay necesidad. Los monográficos son los libros. Libros. No, creo que cuando habla de monografía, está hablando de las monografías que son hechas al final de graduación, ¿no es eso? Es que en Lilacs, Final de grado. é llamado tipo de literatura monografía. No. Tipo de publicación monografía. Tipo de literatura. Tipo Quando de literatura se lê monografía son los libros. livros monográficos. Sí. Entonces, cosa. En libro van a elegir monográficos. Esta es una cosa. Otra cosa es que ella está diciendo que en la revista tiene... Es una disertación de muy bien, entonces, Elena. Es bueno que envíe un ejemplo, porque ahí podemos discutir mejor. Ver un ejemplo práctico. ¿Está bien? Tem uma pergunta aqui, olha. Se segue combina a tarefa, nós logramos hacer um ponto. Estou aplaçada na tarefa. Maria Antônia. Tarea de... Hugo. Bien. En general, lo que nosotros estamos haciendo es buscar, es que ustedes tengan la práctica de indización. Porque cuando ustedes tienen esa práctica de indización, ahí sí van a tener dudas, van a tener todo eso. Y Anália y Ana Lúcia están realizando los feedbacks para que tengan comentarios de por qué hay errores o no. ¿Está bien? Entonces, como una entrega de tarea está, ya hizo la entrega, entonces también ya computamos como una tarea realizada. Mismo que no tuviera puntos, porque has hecho bien la indicación, o has comprendido bien los conceptos indicados. ¿Será que contesté? Maria Antônia. Es María Antonia de Paraguay, sí. Es que he volvido jueves de Paraguay, entonces me acuerdo muy bien. Viernes, jueves de quinta, ok. Viernes. Muy bien. Si no hay otras dudas, Denise Arten pide la palabra. Déjame ver aquí. Es que no, yo voy a parar de compartir nuestra pantalla, porque ahí vemos mejor. Quinta-feira. Denise, tienes la palabra. Abrido tu... Denise, você pode falar. Está aberto aqui seu microfone. Não, tranquilo. Denise? Marcela, me parece que é uma pergunta de Marcela. Muchas gracias, María Antônia, gracias. Olga Mejía, no, todo esto ya contestamos. No veo aquí la pregunta de Denise, que voy a cerrar el micrófono de ella, entonces tal vez no sea una pregunta, ¿no? Bien, me parece que contestamos a todas las preguntas. Ahora déjame ver Mas aquí una vez si más. acaso queda duda, pueden entrar en el de la DPS. Marcela, muchas gracias. Muchas gracias por la vaina. Entonces es esto. Para todas las dudas que quedaron tal vez sin respuesta aquí,
Por favor, entonces, nos informen. Déjame ver si consigo. Aquí. Ahí está. Entonces, para todas las preguntas que tal vez quedarán sin respuesta aquí dentro de la sesión, ustedes pueden enviar en el grupo de redbrs@googlegroups.com. ¿Está bien? Y hoy aún envío el enlace de la tarea que no hemos presentado aquí. ¿Está bien? Entonces es esto. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Y nos vemos en el próximo mes, ¿no? Déjame ver aquí si está la fecha. Hay tantas páginas abiertas. Está en la presentación. 25 de octubre. ¿Está bien? Entonces nos vemos el 25 de octubre. Chao, gracias. Solo un minuto que aún no sé.